palavra do Senhor para a nossa meditação desta manhã está em Juízes, capítulo 6. Nós vamos falar agora pela manhã e também no período da tarde e noite uma outra mensagem sobre a vida de Gideão. Juízes, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 24. Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 24. Diz assim o texto sagrado: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiezritas. Palavra segundo o livro de Juízes, no capítulo de número 6. Todo começo vai exigir de qualquer pessoa certas qualidades e certas posturas. Isso vai desde um planejamento, a elaboração, a arquitetura deste começo, os anseios, as vontades que estão ali sublinhadas, inseridas nele, mas certamente uma das posturas e uma das qualidades mais essenciais para quem quer começar alguma coisa é a fé, ou que poderíamos traduzir também como confiança. A fé é de fato uma dessas exigências presentes no caminho de todo aquele que inaugura alguma coisa, de todo aquele que idealiza alguma coisa, de todo aquele que sonha, deseja e anela algo para o seu viver. Sem fé, é praticamente impossível locomover-se, deslocar-se, sair do lugar. Sem fé, a vida operacional, a vida que gesticula por meio de atos, procedimentos, a vida que se manifesta através de atitudes e comportamentos, ela fica quase que completamente comprometida. Uma das palavras que identifica a necessidade desta fé no caminho, na vida, no viver diário, está em 1º livro de João, 1ª epístola, capítulo 5, verso 4, que diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A capacidade de crer em Deus, mesmo inseridos no mundo, um lugar de tantos desafios, onde também nós começamos as coisas e a própria vida,
ali nós precisamos praticar, exercitar e viver em fé. Você tem a história de Gideão e algumas informações muito importantes. Os midianitas, inimigos aqui presentes no texto, eram descendentes de Abraão com uma das suas esposas, a sua segunda esposa, chamada Quetura. Os midianitas eram um tipo de povo nômade. O nômade é aquele pessoal que vive em tendas, que vive circulando, como os ciganos dos nossos dias. Os midianitas eram nômades. E diz a palavra que os midianitas exerciam sobre a nação de Israel uma opressão muito grande. Não sei se você observou, mas Gideão estava trabalhando com trigo, mas no lugar onde se trabalhavam as uvas para preparação de vinho. A outra informação muito interessante, geralmente Gideão, quando trabalhava o trigo, ele fazia escondido, e às ocultas, e à noite, porque os midianitas roubavam todo o sustento da nação de Israel. Esse povo oprimiu Israel, perseguiu Israel por mais ou menos 7 anos. E Deus aqui, por meio de um anjo, chama e desafia o homem chamado Gideão, que também era conhecido como Jerubaal, especialmente porque ele confronta, ele enfrenta Baal. É aquele que criou uma contenda contra Baal. Uma das primeiras atitudes de Gideão, nesse começo de ministério, é que ele derruba, destrói o altar que estava construído dentro da casa do seu próprio pai, um altar dedicado a Baal. Esse homem enfrenta os midianitas. Mais adiante, o consórcio com os amalequitas, que eram outros também, outra etnia, outra nação, outro povo, também nômade, mas estes eram descendentes, eram neto de Esaú, Amaleque, e essas duas nações, ou os midianitas, exercem uma grande pressão sobre a vida desse homem. Até que aparece um anjo e desperta Gideão, o chama para livrar Israel das mãos dos midianitas. Essa passagem me dá o seguinte contexto e tema: a fé que nos desperta para um novo caminhar. Se eu e você estamos começando, seja o ano, algum projeto pessoal, faz-se necessário revestir-se de fé, faz-se necessário inundar-se de fé. É muito difícil, são remotas as possibilidades de se chegar a algum objetivo sem que você tenha fé em Deus, aliança com Ele, certeza da sua presença, confiança no seu caráter. Gideão estava afundado no seu pessimismo, na sua tristeza, mergulhado na sua falta de perspectiva, quando o anjo lhe aparece e o chama de homem corajoso e valente, e diz a ele que ele livraria Israel das mãos dos midianitas. E nessa história tão próxima de nós, alguns desdobramentos são lindos e maravilhosos e essenciais. Primeira coisa é que esta fé que nos desperta para esse novo caminhar é aquela que nos faz superar todo tipo de desânimo e timidez. E você vai encontrar isso. O chamado de Gideão acontece exatamente provocando nele esse despertamento. E o primeiro desafio que Gideão tem que enfrentar e encarar é vencer a si mesmo. Não pense você que a fé pode operar lá fora, sem antes operar aqui dentro. A primeira coisa que a fé faz é uma mudança interior, é um remodelar espiritual dentro de nós. Portanto, o seu grande desafio, a princípio, é vencer a si mesmo. Diz a palavra que ele estava malhando, trabalhando o trigo num tanque de preparar vinhos para esconder-se dos midianitas. E quando Deus o chama por meio do anjo, de repente ele se vê obrigado a deixar um trabalho realizado às ocultas para a realização de algo mais público, algo mais contundente. Eu diria que, de certa maneira, Gideão é arrancado de um trabalho medíocre para uma obra muito mais ousada e maior. É exatamente este tamanho de obra, este tamanho de desafio que achata
com a pessoa que se encontra desanimada, abatida, mergulhada em frustração, desesperança e falta de perspectiva. Mas a anunciação do anjo, ela vai provocar em Gideão uma reflexão. Porque ao ser abordado, ele usa o testemunho dos fatos que o envolvem. E estes fatos tiveram o poder de castrar a vida de Gideão, de toda a esperança, de todo o movimento, de toda a confiança em si mesmo, e especialmente da sua confiança no Senhor. O anjo apareceu e disse para ele no verso 12, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão vai na contramão desse pensamento. Ah, Senhor, como que está conosco? O Senhor nos abandonou. Eu ouço contar sempre que o Senhor nos libertou do Egito com mão poderosa, mas veja só a nossa situação. Estamos completamente desprezados, abandonados, rejeitados. Mas o anúncio vai admitir e produzir no coração desse homem uma certeza. O Senhor estava com ele. O anúncio admite uma possibilidade. Homem guerreiro, ou seja, ao lado do Senhor, em parceria com ele, ele seria transformado de um homem tímido, desanimado, sem qualquer influência, de uma família pequena, insígne, para um homem enfrentador, para um homem guerreiro, um homem vencedor dos seus maiores inimigos. A anunciação angelical, ela toca de tal forma o coração de Gideão, que o incomoda. E a primeira atitude e resposta a este toque angelical é externalizar tudo o que estava no seu coração. Ele tinha senso de inferioridade, insignificância, desânimo, abatimento, desesperança. E estas coisas, aos olhos de Deus, precisavam de tratamento. E o remédio é o despertamento da fé. Não pense você que os seus desânimos, que os meus desânimos, que eles serão corrigidos, compensados, com a solução de uma circunstância ou de um problema. Ainda que isso possa acontecer. Porque quando eu tenho um desânimo e eu resolvo o problema, o desânimo passa. Mas quando surgir outro problema, o desânimo volta. E o que Deus quer produzir no coração desse homem é um remédio que não permite mais o avanço do desânimo, que é a fé. Deus se volta para ele e diz assim, com a força que você tem, você vai libertar Israel. Porque sou eu quem está te enviando. Diz o Senhor, versículo 14, ainda que ele continue insistindo, como posso libertar Israel? A minha família é a menor da tribo de Manassés, e dentro da minha casa eu sou o mais simples e o mais humilde. A fé que nos desperta para o novo caminhar, é aquela que nos faz superar todo desafio e timidez. Gideão é constrangido pelo anjo a superar-se, a vencer a si mesmo, os seus desânimos, os seus impedimentos. Segunda coisa, esta fé é aquela que nos permite organizar a mente e o coração. Que coisa fabulosa! A fé, ela organiza, ela reestrutura, ela arruma a nossa vida interior. Ela coloca as coisas em seus devidos lugares. Ela estabiliza o nosso ser. Esta fé, a princípio pela própria história, ela precisa enfrentar os fatos sem se apavorar com os fatos. Esse é o grande desafio dado a Gideão. Ele sabia dos fatos, os midianitas nos oprimem. Fazem quase 7 anos que isso vem acontecendo. Não há quem possa nos livrar desses homens. Se o Senhor está conosco, ele pergunta no verso 13, por que aconteceu tudo isso? Aliás, essa é uma pergunta bem atual. Porque muitos acreditam que pelo fato de Deus estar presente ou estar aliançado com a sua vida, esse tipo de coisa não pode acontecer com a sua vida, o que é um grande engano. Na verdade, quando as coisas desagradáveis acontecem na nossa vida, aí sim é que vamos ter a prova mais sublime e profunda de que Deus está conosco. Não é o fato de não termos provações e lutas, muito pelo contrário. Se nós passássemos a vida inteira sem um problema sequer, isso não identifica
a presença de Deus, muito pelo contrário. Quando nós enfrentamos lutas, adversidades, aí é que nós vamos perceber o quanto Deus está presente, não só nas circunstâncias, mas em nós também. Gideão usa os fatos que parecem homologar e confirmar a ideia de que eles foram realmente abandonados. Mas o anjo vai usar estes mesmos fatos para elucidar, clarear acerca da aliança e da presença do Senhor. O anjo está dizendo para ele assim: Gideão, o que tem aparência de tão ruim e negativo é na verdade algo extremamente positivo. Existe um povo opressor, mas nós temos a certeza da presença de Deus. Esta opressão, esta provação, esta luta, esse desconforto serve exatamente para evidenciar a presença de Deus e para te permitir provar mais de Deus. Você enfrenta os fatos sem se apavorar com os fatos. Esta fé também trata o coração com a ferramenta que é a razão. Um dos grandes teólogos do nosso século escreveu que crer é também pensar. Quando se tem fé, pratica-se uma das habilidades mais essenciais da nossa vida, a nossa capacidade cognitiva de entender, de conhecer, de distinguir. E Deus faz questão de tratar a fé de Gideão, despertá-la para que ela seja um tratamento para o seu coração, fazendo uso da razão. Com a força que você tem, você vai libertar Israel de Midian. Não sou eu que estou te enviando, diz o Senhor no verso 14. Deus é quem envia. E quando Deus diz a Gideão que o está enviando, Ele está dizendo que dará a ele todo o suporte necessário. Há aqui o empenho da pessoalidade de Deus. Não é simplesmente ordenar que se faça e abandonar fazendo. Deus está dizendo assim: eu estarei com você, a minha pessoa estará com a sua pessoa, eu vou te dar todo o suporte que você precisa. Eu, o Senhor, em outras palavras, estou comprometido com aquilo que pretendo realizar. Esse fortalecimento da razão por meio da fé serve também para corrigir os equívocos de um coração habituado ao espanto, ao terror, ao medo. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? E Deus vai dizer no verso 16, eu estarei com você, e você vai derrotar os midianitas, né? Eu estarei com você, e você vai derrotar os midianitas como se fossem um só homem. Sabe quantos eram os midianitas? 135 mil homens. Lá na frente, Gideão vai enfrentar os midianitas com 300 homens. 450 de midianitas para cada israelita. E Gideão vence. De fato você vai libertar, porque eu estarei contigo. Pelo fato de eu estar contigo, você enfrentará um exército como sendo apenas um homem. A força que eu vou lhe dar, Gideão, há de minorizar, diminuir e abater toda a resistência dos midianitas. O coração de Gideão é corrigido pela fé, fazendo uso da razão. Pensa, Gideão, eu estou contigo. Você sabia que hoje, no contexto bem prático e imediato, uma das formas mais preciosas de se vencer o desânimo, o abatimento, o cansaço, a tristeza e outros sentimentos de natureza negativa, aqueles que obstruem o nosso crescimento, impedem a nossa vida, é usar a razão. Você pode sentir muita coisa, mas você precisa aprender a fazer uso da razão para educar os seus sentimentos. A mãe está apavorada porque o filho não chegou ainda, e ela diz assim, eu estou sentindo que alguma coisa aconteceu. Aí quando o filho chega, realmente aconteceu, chegou atrasado. Mas no momento em que ela está envolvida e tomada e discipulada pelo sentimento, a razão fica longe. Eu preciso usar a razão. A fé que nos desperta para um novo caminhar, é aquela que nos permite organizar a mente e o coração. E a última coisa,
é aquela que nos fortalece com estado de força e paz. A fé nos reanima e nos fornece abundantemente força e nos tranquiliza, nos acalma com a paz. Gideão diz assim: Senhor, se eu posso contar com teu favor, então me permitas confirmar que é o Senhor que está falando comigo. Deixa eu dar uma explicação muito importante. Não queira usar essas modalidades comportamentais do Velho Testamento para ficar testando Deus hoje. Isso aqui é um caso muito especial, específico. Só para você ter uma ideia, é como se fosse o sofrimento de Jó, só ele teve. É quase exclusivo. Nós temos muito pouca gente fazendo isso na Bíblia. E às vezes nos dias de hoje, tem tanto crente querendo fazer teste, né? Ah, Senhor, se é aquela mulher bonita que vai ser minha namorada, que ela sorria para mim. Vai que a moça sorria por educação. Por educação, porque ela não gosta de você. Depois a pessoa entra em parafuso. Ah, mas eu fiz, Deus respondeu. Olha, os dias de Gideão foram marcados por muita confusão. O tempo dos juízes era aquele tempo em que cada um fazia o que bem pretendia. E Deus levantava os juízes, levantou 12 deles, cada um representando uma tribo de Israel, para legislar sobre a nação. E as pessoas viviam confusas, obscuras, cheias de dúvidas, elas tinham dificuldade em saber o que vinha de Deus e o que não vinha de Deus, e essa também era a realidade de Gideão. Nele também residia muitas dúvidas, muita obscuridade, e na verdade a sua dúvida não era tanto saber se ali estava o Senhor, mas era exatamente sobre a sua própria vida. Será que eu sou capaz de ser esse instrumento do Senhor? E Deus vai fazer esses testes e atender a sua reivindicação para curar essas dúvidas, para tratar essa obscuridade, para tirar dele todo tipo de insegurança. Então é verdade que ele vai pedir nesse mesmo versículo: se o Senhor pode me ajudar, pode me fazer um favor, me dê essa graça. E ele pede para si mesmo, revelando as suas dificuldades, para interpretar aquele momento. De repente um anjo aparece do nada. Não pense você que o anjo aparecia todo dia, né? É igual Maria, ficou assustada, quase teve um infarto. Pensa quando o anjo chegou, Maria chegou assim: e aí, toca aqui. Ela assustou. Meu Deus do céu, o que é isso? Nunca vi um negócio desse. Gideão também. Aí Gideão traz uma oferta, que é tocada pelo anjo com o seu bordão, e é queimado. Mais uma vez, um momento único e singular. O sacrifício que nós precisamos prestar a Deus está lá na cruz do Calvário. Ou esteve lá. Acabou. Jesus consumou todo tipo de sacrifício. Hoje o nosso sacrifício é o sacrifício da consagração, da dedicação. E diz a palavra que quando o fogo queima a carne, os pães, o caldo, diz a palavra que o anjo desapareceu. Essa manifestação se fez necessária para tranquilizar um coração incomodado e intranquilo. Mas havia alguns objetivos. Primeiro, ele deveria reconhecer a presença e os planos de Deus para a sua vida. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele disse assim: ah, Senhor soberano, vi o Senhor face a face. O homem que agora há pouco duvidava, questionava se era anjo ou se não era, se era Deus ou se não era, ele está dizendo agora: vi o anjo do Senhor. Ah, Senhor soberano. O detalhe soberano é porque alguma coisa diferente acontece na vida de Gideão a partir de então. Já não é mais ele que se dirige, é Deus quem dirige a sua vida. Eu fico olhando as pessoas hoje, às vezes usando a soberania de Deus sobre o desemprego. Não, Deus é soberano, mas não usa a sua soberania sobre o coração. É o que faz Gideão. A soberania de Deus é sobre a sua vida. Ele nem havia enfrentado os midianitas e nem fazia ideia de como isso ia acontecer. Mas uma coisa ele tinha certeza: Deus estava sobre a sua vida. Ele é soberano sobre a minha vida. É interessante isso, né?
A pessoa quer que Deus seja soberano na viagem, que Deus seja soberano na entrevista de emprego, que Deus seja soberano aqui e acolá, mas quando fala da soberania sobre a vida, não, a minha vida toco eu. Não quero soberania sobre a minha vida. Outra coisa que ele precisava, paz, era o que mais faltava na vida de Gideão. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E olha que coisa, agora o anjo foi embora e o próprio Deus fala com Gideão, já não é anjo mais. Paz seja com você. Fique tranquilo, confie, acalme-se, amenize esse espírito temerário, confuso, não tenha medo. Agora o começo vem nos moldes do ideal. Tudo começa no Senhor, tudo começa com o Senhor e tudo começa para o Senhor. É por isso que logo a seguir diz que ele construiu ali um altar. E ele deu um nome a este altar: o Senhor é paz. Porque agora ele tem a paz. Na verdade, muito mais do que o altar erigido com pedras e auxílios de coisas parecidas, Gideão levanta um altar dentro do seu coração, pela fé que é despertada. Ele se tranquiliza, ele se acalma e ele diz: o Senhor é paz. Que coisa linda! A fé que nos desperta para o novo caminhar. É aquela que nos ajuda a superar todo desânimo e timidez, é aquela que nos ajuda a organizar a nossa mente, o nosso coração, e é aquela que trabalha o nosso estado de espírito, nos fortalecendo e nos dando a paz que precisamos. Essa fé no Senhor é o recurso que Gideão teve, e nós temos também, para vencer toda dúvida, para vencer todo tipo e natureza de fraqueza, para superar toda desconfiança e especialmente para inundar o nosso coração com a paz que tanto precisamos. E é assim que nós somos despertados e orientados para percorrer o e no caminho. Se eu estou começando, eu sempre vou encontrar um grande desafio, mas eu preciso dessa paz para que esse desafio seja uma experiência vitoriosa na minha vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.